Aqui a gente está vendo uma movimentação interessante da Solana. Olha só, Solana no gráfico de um dia está fazendo uma movimentação interessante rumo a um rompimento interessante para continuar essa tendência de alta, ou seja, eu viso que a Solana tem que chegar até aqui primeiro. É a primeira resistência muito importante desse movimento, é um rompimento desse triângulo, desse padrão de equilíbrio, para que ela possa evoluir e buscar alvos mais acima. Então ela tem essas barreiras para romper. Se você é um especialista, um analista, um entusiasta, um estudante de gráfico, você já deve conhecer muito bem o que eu estou falando, e isso deve estar fazendo sentido, está ressoando na sua mente aí nesse exato momento. Sabemos que a melhor forma de entrar é sempre nas extremidades. A gente teve um toque aqui, tivemos outro toque aqui, outro aqui e outros aqui abaixo também, mas não tivemos esse toque aqui. Mas não necessariamente quer dizer que a gente possa ficar de fora. Esse que é o princípio da entrada fracionada. Se você entender o momento de fazer uma entrada, mesmo que ela não seja 100% perfeita ou que já tenha passado, mas souber quanto de mão que você pode posicionar nessa operação, não faz você ficar de fora, não te deixa 100% no FOMO, mas também não te deixa 100% ausente. Por quê? Qual o problema que eu encontro em muitos traders? Eles fazem, nossa, agora o negócio vai pipocar e vai embora, e já fez aqui um fundo ascendente, e é isso mesmo, e não vai tocar aqui não, e eu vou entrar. E o cara entra. O problema não está errado. Pode ser que realmente não toque aqui, ele está certo, a gente não sabe. Mas aí, o que é que ele faz? Ele tem $1.000 para entrar nessa operação, e ele vai lá e, pô, $1.000. E aí, quando o ativo cai um pouco, os $1.000 começa a cair, sabe? Ele tá no padrão de equilíbrio, de triângulo. E vem aqui embaixo, e volta, e fica escambaleando por aqui. A gente tá falando de um gráfico em dias. O cara passa 13 foque dias pensando se ele não deveria ter entrado melhor. Ou, quem sabe, se ele não deveria fechar a operação. Principalmente se o ativo, né? Se você fez o curso de Price Action, se o ativo fizer um trap no fundo anterior e romper aqui para baixo, aí é que esse cara entra em desespero mesmo. Então, isso acontece. O problema não é que ele entrou errado. O problema é que ele entrou com a mão errada. E quanto antes ele admitir que entrou com a mão errada, mais cedo dá para ele corrigir o risco dele e voltar a fazer uma operação lucrativa. Porque, veja bem, se ele entra aqui em cima e o ativo despenca abaixo dessa linha amarela, aqui para Solana, e passa aí na faixa de uns 15, 20 dias aqui, ó, seria 3, 4 dias andando aqui em 10%. O cara já perdeu $100. Bom, o intuito do trade é fazer dinheiro. O cara quer fazer esse dinheiro, apesar de eu não concordar 100% com essa frase, mas sim, ele quer fazer dinheiro. E aí o cara chega nessa situação e passa 8 dias sem fazer dinheiro. Isso não é um problema pior. Muitas vezes é quando ele precisa de fazer a grana para ele poder livrar essa grana, porque ele precisa pagar uma coisa daqui a 15 dias, um mês, 2 meses, não sei. Ele tem um prazo para esse trade evoluir. Aí que ele tá mais ferrado ainda. Então, se você viu essa situação onde tem uma barra muito forte como essa, você já entendeu dos conceitos de Price Action, que a gente falou sobre essas barras de força, e você tá vendo isso acontecer, e você quer se posicionar, e você tem $1.000, $2.000, $10.000, não importa quando você tem $100, você nunca vai entrar com 100% do seu capital em uma única operação. Ponto. Você só faz isso se a sua estratégia for aquela de máximas e mínimas de resíduo. Aí beleza, você está trabalhando com aquela banca que era de toda forma o ativo que você iria comprar. Mas aqui no trade você tem que pensar quanto tempo esse trade pode levar para evoluir. Eu posso esperar todo esse tempo? Então todo esse planejamento eu quero que você absorva aqui nesse quadro de Profissão Trader, que inclusive a gente vai começar a estender um pouquinho mais esse quadro. Ele era para ser uma trilogia, a gente acabaria aqui falando sobre como entrar e como sair fracionadamente, né? E falando um pouquinho de gestão de risco. Mas o que eu tenho para falar de gestão de risco vai muito mais além do que falar sobre brevemente. Então a gente vai estender por mais 1 ou 2 quadros que eu possa falar sobre gestão de risco e coisas complementares, que são os assuntos que a gente fala muito na mentoria. Então, já para que você conheça também um pouco desse tópico. Então aqui, nessas entradas, cara, nunca entra com o teu capital completo. Uma estratégia que eu costumo fazer muito é, bom, onde seria o stop dessa operação? E aí eu digo para mim mesmo, cara, e se você não sabe o porquê, eu vou lhe ensinar. Eu diria, o stop dessa operação é aqui. Não dá para ser menos que aqui. Vou até colocar aqui como stop. Não dá para ser menos que aqui. Mas que trade 30% de stop... mano, 30% de stop nessa posição que você está entrando aí. Felizmente, se eu entrar agora é 30% de stop. Mas quer diminuir esse stop? Quer ter um capital sobrando para poder reentrar? Vamos aplicar uma estratégia interessante aqui. E se você comprasse mais ou menos por aqui, já seria o quê? 20% de stop. Ainda está alto, mas ainda assim seria 20% de stop. Então o que é que eu faço? Por que o stop tem que ser aí, Buba? É a primeira pergunta. Eduardo Magui, lembrei o nome desse cara, velho. Eu tava tentando lembrar o nome dele. Eduardo Magui,
ele costuma dizer que o seu stop ele tem que ser 2 fundos anteriores ao seu movimento. Na verdade, ele costuma dizer que esses fundos eles podem ser inclusive ascendentes ou descendentes. Então você teria aqui como um fundo esse stop aqui e esse stop aqui. Esse é o posso dizer que seria 2 fundos ascendentes anterior. Só que readaptações acontecem, né? A pessoa vai e pega isso para o mercado tradicional e aplica isso, funciona bem. Já em mercado cripto, a gente tem muita volatilidade, essas volatilidades acabam alcançando esses stops como já aconteceu diversas vezes e depois o mercado tende a subir, ele limpa a gente do stop. Então, eu considero, assim como também o Vela considera, assim como o Storm considera, meus mentores consideram, aplicar o stop no segundo fundo relevante. E aí, meu segundo fundo relevante, eu já teria esses caras aqui. Então, é por isso que eu aplicaria o stop aqui. Mas você poderia aplicar o seu stop aqui. Porém, fique sabendo que você pode pegar um stop. E eu vou lhe explicar o porquê eu não gosto de colocar nesse ponto aqui. Porque esse padrão pode evoluir para um retângulo. E aí, ele vem aqui e alcança o meu stop aqui, pega, me tira do jogo, volta a subir e bum. Então, eu não gosto do stop no segundo fundo, no segundo fundo verídico, né? Eu gosto de trabalhar com relevante. Então, não estou desconsiderando o conhecimento de Magui, quem sou eu para desconsiderar um conhecimento de um mestre, mas sim, readaptações para o mercado cripto se faz necessário, e esse é um dos motivos que a gente coloca o stop aqui. Basicamente, todos os meus mentores, eles ensinam que a gente coloca os stops aqui. E aí, beleza, o que você pode fazer com uma estratégia como essa? Cara, você fraciona a tua entrada em 3 vezes. Bom, o stop que você consideraria ser um stop bom era aqui, mas você quer entrar nesse cara aqui. Eu vou até trazer essa linha aqui. Então, posiciona a tua entrada em 3 linhas dentro desse cara aqui, ó. Pronto. Então, se o preço der um start aqui, você já compra, mas se ele cair um pouquinho mais aqui embaixo, vir tocar na linha de tendência, você compra uma outra fração. Se ele sentir uma resistência e não voltar a subir, ele vai lá embaixo, busca mais outra fração. Então você fracionou sua entrada em pelo menos 3. Aqueles seus $1.000, você fez 3 entradas de 333 centavos de dólar. Vocês entenderam? Não necessariamente nessa, mas 330 é o que você colocaria em cada mão. Dessa forma, você vai estar fazendo algo que eu gosto muito, que é um preço médio. Quando você faz 3 entradas idênticas, ou 4 entradas, ou 2 entradas, mas a ideia é que quando você faz as entradas com valores muito semelhantes, muito provável você derruba o preço médio ainda mais. Por exemplo, se você entra com 2 entradas aqui, você derruba o seu preço médio para essa linha aqui. É o preço médio desses 2 caras. E aí, quando você faz mais outra entrada aqui embaixo, com o mesmo valor, você derruba o seu preço médio para cá. Olha só o quanto que você já derrubou o seu preço médio. E automaticamente o seu stop agora ficou um pouco menor. Ficou aí 21% e você entrou fracionadamente dentro dessa operação. E dessa maneira, você já conduziu o trade para uma entrada. Seja, mesmo que o trade ali evolua para um retângulo, você pegou essas operações devagar, suave. Você não ficou aflito, você não precisou perder tipo $100, porque se você botou ali $330 e perdeu 10% de todo esse movimento aqui, basicamente você perdeu ali $33. Aí depois você perdeu aqui mais um pouquinho, e aí no final das contas dá menos de $100. Você conduziu o trade. Na verdade não perdeu, né? Você ficou nessa lacuna aí de loss, por enquanto, não realizado. Eu diria que é um impermanente loss do pessoal do DeFi, né? Brincadeira à parte, mas é mais ou menos isso. Então você conduziu, você pegou todas as operações, você gerou um preço médio dessas operações. Então se você já estava disposto a perder um certo capital, você diminuiu essa perca. E isso já gera para você uma sensação que dá para você prolongar mais esse trade. 15 dias, você ainda estaria ali aguardando. Diferente de você passar 15 dias perdendo 100, 150, $200, essa oscilação aí. É difícil. Cara, é difícil para mim. Imagina para um trade que está iniciando na profissão trade. Então, conduzir isso daqui seria a melhor forma, fazer entradas fracionadas. E aí você vai descobrir quais seriam a quantidade de entradas fracionadas que você pode fazer. Eu gosto de trabalhar com 3. Tem pessoa que faz 2, 50-50. Tem pessoas que fazem 5. Bom, aí você vai conduzir a melhor forma que você pode fazer. Isso é tão bom que se você entender fazer isso, eu vou depois... Vamos estender os próximos vídeos da profissão trade para operações com bot. E eu vou trazer bots para vocês que fazem essa grid de compra. Beleza? Tudo automático. Olha só que da hora. Então, vamos se contentar em entender por que entrar fracionado, o que isso vai melhorar para você dentro do seu trade. Depois que você entendeu isso, bom... Aí você vai ter que saber onde foi seu preço médio. E você tem que saber onde é seu stop.
Se você lembra, o nosso preço médio ficou mais ou menos por aqui. Então, se ficou por aqui, você vai pegar a extensão de Fibo, vai traçar do seu stop real, que é o que você quer ali, utilizando ali a estratégia do Edward Magui, e vai levar para a sua entrada. Bom, tá aqui. Então você tem um primeiro alvo que eu não gosto muito, mas é um alvo de 100% o risco-retorno. Eu vou até colocar esse carinha aqui como alvo, esse carinha aqui como entrada, que foram os preços médios que a gente derrubou, não é isso? E aqui o nosso stop. Lindo. E aí, então, você vai ter o segundo alvo aqui, 1,5 risco-retorno. E olha só que confluência bacana. Quando você entende o conceito de por que colocar um stop, você também consegue, junto com isso, de quebra, identificar o porquê que esse alvo pode ser alcançado ou não. E dá uma olhada nesse alvo aqui, é um alvo de 100% risco-retorno. Bom, ele está abaixo, né, esse cara aqui, ó. Ele está abaixo desse topo aqui, ó. Então, sim, se ele tem que pelo menos tocar ali naquele topo para indicar que é uma continuação de alta, então sim, meu primeiro alvo, ele já garante que eu realmente saia pelo menos com a realização parcial, que já vou falar dessas realizações parciais, mas é interessante que vocês acompanhem o porquê que esses alvos têm que ficar próximos a esses topos, beleza? Para que a gente possa ir mais além. Aqui tem, né, o segundo alvo, deixa eu ver aqui, deixa eu até colocar esse cara em azul também. Ó, temos o segundo alvo que também conflui com esse topo aqui. Show de bola, perfeito. Eu sei que pelo menos o primeiro e o segundo alvo já está garantido dentro do meu trade, que é uma vez e meio risco-retorno. Não é que está garantido, mas para que isso seja uma tendência de alta válida, eu tenho que renovar novas máximas, novos topos. Então sim, para que eu acredite que meu trade vai continuar evoluindo para próximos alvos, eu tenho primeiro essas duas barreiras para superar, que foram as barreiras iniciais que a gente falou no início da live. E aí tem um alvo que eu não costumo usar muito, que é 2 vezes o risco-retorno. Esse cara aqui eu não coloco ele, mas eu deixei aqui para eventualmente algum trade, caso o topo esteja muito próximo. E aí vem o último alvo, que é esse que eu considero aqui bastante interessante. E por que eu digo que é o último alvo? Porque na maioria dos trades, nessa modalidade de swing trade que eu estou fazendo, eles não ultrapassam com tanta facilidade alvos de 2,5 vezes risco-retorno. E viemos e convenhamos, 2,5 vezes um valor que você estava disposto a perder, ganhando, vindo para você, é muito interessante, não dá para deixar passar. Então 2,5 vezes risco-retorno é bom. Mas por que eu gosto de 2,5 vezes risco-retorno além de tudo isso? Porque eu saio fracionadamente. E para que eu tenha pelo menos um alvo de 1,5 vezes o que eu coloquei em risco, eu tenho que alcançar 2,5 vezes o risco-retorno, e isso saindo fracionadamente com algumas porcentagens. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Realização parcial. Vocês entenderam o conceito de entrada fracionada, mas não aportar 100% dos ovinhos e a gente diminuir essas frações? Isso a gente derruba o preço médio, a gente pode exponencializar o nosso risco-retorno, já que a gente está com stop menor, a gente pode tentar esticar isso mais vezes. Vocês costumam fazer isso? Essa é a primeira pergunta. Vocês aplicam entrada fracionada? A gente falou sobre payoff.